vídeo de hoje é um artista em foco sobre uma artista nigeriana chamada Sokari Douglas Kemp. Eu descobri essa artista recentemente e ela é maravilhosa. Eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre ela e quis trazer pro canal, mas talvez tenham até outros vídeos sobre ela. Ela nasceu na Nigéria, ela estudou na Califórnia e em Londres, onde ela pratica hoje em dia. Assim como Yinka Shonibare, que é um outro artista britânico-nigeriano que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal, ela também tem um título de honra do Império Britânico, que é um título que ainda se dá, apesar do Império Britânico ter acabado, né? E aí, eu acho muito curioso, acho que vale a pena a gente ter em mente as mesmas questões que eu discuti no vídeo do Yinka, que são as seguintes. A Inglaterra, enquanto colonizadora de países africanos, reprimiu muito as culturas locais, porque isso não era de interesse ao seu projeto de colonização e de imperialismo, extração de recursos e mão de obra barata, certo? Mas depois da independência, a Inglaterra começou a estabelecer relações diferentes com suas colônias. E, por causa de condições de precariedade nas ex-colônias, muitas pessoas desses países colonizados vieram para a Inglaterra, enquanto seus países natais estavam em guerras, conflitos, guerras civis, coisas assim. E uma questão que surge muito para esses artistas diaspóricos, e eu quero trazer vários deles para o canal porque eu acho a diáspora um evento muito importante para a produção cultural, é uma questão de identidade. Se eles se definem como africanos, como europeus, como os dois, como nenhum dos dois. No caso da Sokari, a resposta dela a essa pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui. Eu me vejo como uma artista. Ser uma artista africana ou ser uma artista europeia não tem nada a ver com nada. Eu penso que ser uma artista está acima de qualquer categoria. É claro que tem outros pontos de vista, é claro que para muitos artistas a única possibilidade de ganhar destaque é se definir como um artista africano. Às vezes isso passa um orgulho de, por muito tempo, ter que se enxergar como europeu e aí falar, quer saber? Não, eu tenho uma herança. Enfim, tem muitas interpretações diferentes e eu acho que não tem que ter um juízo de valor em nenhuma delas, em avaliar nenhuma delas, porque cada pessoa passa uma experiência muito diferente. Então, se ela quer dizer que é africana ou não, é problema dela, entendeu? Tem grupos que se organizam ao redor dessas questões, com posicionamentos bem diferentes, e o debate, na minha opinião, é a parte mais importante. Então achei interessante trazer a colocação dela e trazer essas questões também pra gente pensar. O tipo de trabalho pelo qual ela é mais conhecida são esculturas em metal, principalmente aço, até onde eu me lembro. Uma grande influência para ela é a cultura da região de onde ela é, que se chama Kalabari, que é no oeste da Nigéria. Mas, curiosamente, a Sokari também diz que se inspira muito na arte ocidental. Não só em termos de repertório visual, como eu vou mostrar mais pra frente no vídeo, mas pelo fato de que mulheres podem praticar escultura. Na Nigéria, ela disse que não teria a oportunidade de praticar escultura porque na região de onde ela vem, os objetos, as esculturas são principalmente religiosas e que para produzi-los ela teria que ser uma líder religiosa. Então, a Sokari nunca praticou arte no próprio país onde ela nasceu. Inclusive, ela é bastante criticada por fazer um tipo de arte local que no contexto local ela não faria. O fato de nunca ter produzido arte no próprio país não quer dizer que ela ignore totalmente a sua memória ou sua ancestralidade. Ela disse que na fabricação das suas esculturas ela usa muito as memórias de quando ela ajudava a mãe dela a tecer palha para fazer os tetos de casas. Eu preparo as coisas no meu trabalho como se eu estivesse fazendo as coisas que eu cresci vendo mulheres produzirem. Então tem aí o intuito de mostrar a relevância da habilidade das mulheres de Kalabari que produzem objetos que raramente são vistos como arte, porque eles são feitos com um caráter utilitário, no ambiente doméstico, então eles são vistos como artesanato. No meu vídeo, acho que Mulheres e Arte, parte 2, que eu vou linkar, eu falo sobre como na Ásia isso também ocorreu. Então é engraçado você pegar culturas tão diametralmente diferentes e as duas têm isso em comum. Mas eu quero focar numa obra da Sokari que é uma favorita minha, que é essa aqui. Essa obra foi feita a partir de uma gravura do William Blake, de 1796, chamada A Europa Apoiada pela África e pela América. Nessa figura, cada um dos continentes é representado por uma mulher diferente, com uma cor de pele e traços diferentes. Essa gravura originalmente foi publicada num livro que narrava uma expedição de 5 anos contra os escravos que se rebelaram no Suriname. Pra quem não sabe, o Suriname era uma colônia holandesa e teve uma rebelião de escravos que se chamavam Maroons. Era uma comunidade que escravos fugidos, né, criaram, e os holandeses fizeram essas expedições para achá-los e capturá-los e retomar o seu sistema colonial. Só que aí essa expedição
como vocês podem imaginar, foi muito violenta. E esse livro que eu tô comentando, onde foi publicada a gravura do Blake, era explicitamente contra essa violência. Essa imagem representa a maneira como a Europa, a África e a América estavam ligadas, principalmente no sentido econômico. Para quem não conhece, tem a figura do comércio triangular. Então, basicamente, o triângulo é a Europa, a África e a América. A Europa fazendo as manufaturas a partir das matérias-primas da América com a mão de obra africana. É claro que isso é muito mais complicado do que um triângulo apenas, mas enfim, isso está explorado na imagem. Mas mais do que isso, a imagem mostra que a África e a América estariam sendo subjugadas, estariam em alguma desvantagem, não é mesmo? Porque afinal elas estão usando algemas. Então a gravura em si é interessante. E aí o que a Sokari faz com ela é mais interessante ainda. Ela disse que queria africanizar todas as figuras na sua interpretação da obra, principalmente através das vestimentas. Ela usou vestimentas que são contemporâneas na Nigéria, mas também usou tecidos diferentes em cada uma delas. Na figura da África, ela usa um tecido com uma estampa Igbo. Na Europa, ela usa um tecido com uma estampa do Mondrian. E ela não deixa muito claro o que ela tá fazendo referência em relação à América, mas ela usa um terceiro tipo de tecido. Essas figuras estão na mesma pose da gravura, então continua insinuando que elas estão ligadas, mas ao invés de segurar uma espécie de cipó, como na figura inicial, ela segura meio que uma guirlanda. E na ponta dessa guirlanda tem o bico de uma mangueira de petróleo. É um detalhe, né, mas que muda totalmente o sentido da obra. O petróleo é um elemento central em várias guerras internacionais e civis dentro e fora da África. E também tem o fato de que esse uso, essa procura desguiada por combustíveis fósseis e aquilo para o que eles vão ser usados, tem impactos ambientais muito sérios, que é uma coisa que a Sokari leva bastante em consideração no seu trabalho. Assim como na época colonial, a violência atualmente tem relação com o consumo e principalmente o controle de recursos naturais, da mesma maneira que tinha no imperialismo. A Sokari também considera que essa obra expressa como que numa escala global, a gente tá todo mundo trabalhando no mesmo sistema sem ligar para o meio ambiente. Então, o que eu acho curioso é que, ao invés de focar na exploração de um continente pelo outro, ela sugere que estão todos ligados pela exploração do meio ambiente, que nesse sentido é bastante diferente da época do imperialismo. Essa obra foi parte da mesma exposição que a Sokari fez aqui em Londres, chamada Primavera. Eu perdi essa exposição, porque eu sou a anta. Não. Apesar do trabalho da Sokari ser muito relacionado com a cultura Kalabari, como eu já mencionei, essa exposição estava especificamente ligada à arte ocidental. Algumas das obras que eu achei mais interessantes foram aquelas que ela fez a partir do quadro Primavera, do Botticelli. Que coragem, né? Porque é uma obra, assim, admirada por todos e em todos os lugares. Uma das esculturas que ela fez representa as Três Graças e a outra, chamada Primavera, é uma releitura da figura da Flora, só que em aço, que já muda bastante, né, de uma pintura renascentista para uma escultura em aço, feita por uma artista que quer fazer referência à cultura Kalabari. É óbvio que vai ter diferenças visuais importantes, mas é significativo que a figura adota a mesma pose que na pintura do Botticelli. Assim como na outra obra que eu acabei de comentar, a Sokari tem uma preocupação com a representação da roupa e da vestimenta para caracterizar os personagens, as figuras que ela criou. Então, aqui ela reinterpreta a Flora como uma mulher negra que veste uma roupa de metal com flores e carrinhos de brinquedo. E a maneira como foi produzida essa escultura envolve muita técnica, porque o vestido de metal é claramente pesado, tem muitas coisas envolvidas nele, é de metal, então é muito duro, mas ele parece leve em movimento, assim como o Botticelli usou a técnica dele para fazer com que a tinta representasse um tecido que tá, sabe, como chama isso, gente? Que tá ondulando ao vento. Eu interpretei essa escultura da seguinte maneira: ela tá tentando mostrar o equilíbrio entre o sujeito humano, a natureza e a tecnologia, assim como ela faz no trio Europa, África e América, né? Mas pessoalmente o que eu acho mais interessante sobre o trabalho da Sokari é que o intuito dela de africanizar e a maneira como ela faz isso é totalmente surpreendente. O Inca Shonibari também faz a mesma brincadeira. Ele fala, tecidos africanos que vocês querem, né? É isso que vocês querem consumir aí no Ocidente. Então tá bom, toma. Só que não é nada disso. Assistam o vídeo pra vocês entenderem, porque vale a pena. No caso das esculturas da Sokari, elas parecem futuristas, né? Por conta do uso de metal de maneira forte, assim, aparente. Que contradiz com aquilo que a gente espera da arte africana. Que a gente espera que seja antiga e atemporal e todos aqueles estereótipos que eu já falei aqui 1000 vezes. Eu acho incrível como ela demonstra
que a África tem também uma tradição de metalurgia antiguíssima, mas que se atualiza constantemente e que continua sendo relevante para artistas que, como ela, estão lidando com temas muito contemporâneos e mega atuais como esse do petróleo. Acho interessante, espero que vocês gostem também. Eu queria trazer o trabalho dela porque teve um impacto imediato pra mim, isso de ela querer fazer parte de uma prática artística que a recusa em muitos níveis, né? Me contem aí o que vocês acham, eu vou deixar links da página da exposição e do site dela na descrição pra quem gostou poder explorar mais coisas. E é isso, até a próxima! Vou tentar demorar menos para reaparecer por aqui. Tchau, tchau!